Fala, Gilberto! Fala, galera! Pergaminhos Digitais de volta para analisar aí um clássico da ficção científica, Duna, que saiu agora uma edição em uma graphic novel em quadrinhos pela editora Intrínseca, e a gente vai agora, assim, ó, comentar tudo sobre essa edição. Meu caro Gilberto, como tu estás? Tô bem, Thiago. Feliz da vida aí com o crescimento do nosso canal, cara. Cada vez que a gente dá uma espiada aí, temos mais seguidores, né? Mais gente inscrita no canal. Então, isso me deixa muito feliz, tá? Ô, galera, continua divulgando aí pros amigos. A gente fica feliz demais quando lê os comentários de vocês. Então, nos ajuda a crescer aí, tá? Contamos com vocês. Ô, Thiago, Fala! outra leitura difícil, Thiago? Ô, Gilberto, foi uma leitura... Não foi uma leitura tão difícil, né? Ela tem uma certa fluidez, mas um pouco abaixo, ou bastante até abaixo, uma leitura burocrática. Eu vou te dizer assim, ó, eu resumindo numa palavra essa graphic novel de Duna, eu vou dizer que é uma leitura burocrática. Vamos primeiro dar aqui os autores aí para a galera. Gilberto, Vamos lá, vamos apresentar a Duna, depois a gente dá um pau neles aí, então. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, Duna é a adaptação aí de um clássico da ficção científica. Eu estou com a edição do livro aqui também, publicado pela editora Aleph, tá? Do Frank Herbert. Então, é um clássico, já tem um filme que se comenta muito, né? O filme ali dos anos 80, do David Lynch e tal. E agora está para sair uma nova versão. E essa edição, que é publicada aqui pela editora Intrínseca, então, é uma adaptação da primeira parte desse livro. Tá? A série Duna tem vários livros, essa aqui vão ser 3 edições, essa graphic novel, e aparentemente vai ser só o primeiro livro, porque essa aqui adapta a primeira parte do livro. Então é adaptado pelo Brian Herbert e pelo Kevin Anderson, certo? Os autores, ilustrado pelo Raul Allen e a Patrícia Martin. E a capa é do Bill Sienkiewicz, né? São os caras aqui. Melhor coisa da edição é essa capa, hein, Thiago? Eu acho importante falar que o Brian Herbert aqui é filho, né, do Frank Herbert. Isso. É o filho do autor. Dando uma continuidade aí à obra do pai, né, já falecido. É a primeira vez que a gente tem uma adaptação em quadrinhos de Duna, né? A gente já teve aí, num outro momento, uma adaptação do filme. Foi feito pelo próprio Bill Sienkiewicz. Tu consegue falar isso, Thiago? Eu não consigo falar o sobrenome do cara, meu. Bill Sienkiewicz, creio Olha eu. Aí, esse cara aí, então. O Bill, eu sou mais íntimo do Bill, aí eu chamo ele de Bill. Então a gente teve aí uma adaptação do filme, né, dirigido pelo David Lynch em 1984. O Bill, né, ele faz uma versão aqui. E agora, pela primeira vez, então, a gente tem a adaptação de Duna em quadrinhos para surfar nessa onda aí do lançamento do filme, né? Cara, é meio difícil resumir Duna, né, Gilberto? Vamos só tentar dar aqui uma palhinha para a galera, tu vai me ajudando. O personagem principal é o Paul Atreides, né? De uma das castas, de um dos grupos principais aí de um império galáctico, né? Então, esse é o personagem principal da sua família, que vai de mudança para Arrakis. Tu vai me ajudando aí, ô Gilberto, nos nomes. É conhecido como Duna. Isso, né? Que é um planeta desértico, onde tem uma população originária de lá, os Fremen, certo? Onde, que tem os olhos azuis. Isso, é um planeta que produz especiarias, né? E aí causa-se esse efeito aí. A gente não vai também dar muitas dicas. Cara, então basicamente o livro começa com a mudança da família para Duna, do seu planeta original para Duna, e aí entra uma intriga intergaláctica com esse outro grupo, né, os Harkonnen, e ali o Paul vai desenvolvendo, vamos chamar de poderes por hora, né? Vamos aqui antes dos próximos volumes, que isso. Na verdade, a minha grande dificuldade é isso. Eu li o livro, eu sou muito fã da série, e aí eu fico pensando o que é spoiler e o que não é. Como o graphic novel é 1/3 do livro, às vezes eu estou me misturando aqui, né? Eu falar algo, eu vou tentar não falar nada de depois. Mas aí ele começa a desenvolver esses poderes. Gente, o livro é demais, assim, é uma saga realmente grandiosa. Vamos ver, ô Gilberto, o que tu anotou, o que tu apontou, então, desta adaptação?
eu te confesso que eu li Duna quando eu tinha, sei lá, 13 anos, né? Já faz uma vida que eu li Duna, né? Então, foi até legal, Thiago, assim, para trazer esse olhar de quem não lembra de mais nada, tá? Assim, eu, quando pego Duna para ler, né, para essa adaptação aqui, eu venho com a mente muito aberta, porque realmente, assim, eu não lembro de muita coisa. Eu tenho, assim, tem coisas que eu não sei se são do filme, se são do livro, tá muito lá atrás no meu passado, né? Então, eu entrei para ler Duna com olhos de quem realmente, assim, tipo, tá pegando para conhecer. E vou te dizer que o começo dessa graphic novel, ele é muito confuso, é muito apressado, tudo é posto de uma maneira, assim, que a narrativa, ela não te prende, né? Ela acaba sendo muito... Ela exige muito de ti, porque tu lê 1, 2 páginas e aparece vários personagens que tu não conhece, né? Aí daqui a pouco esses personagens somem e reaparecem. Então daqui a pouco eu tô pensando assim, bah, mas quem é o cara mesmo? Quem é que é do bem? Quem é que é do mal ali? Eu tentando fazer a minha leitura, né? Mas assim, eu vou te dizer que depois que os personagens são apresentados, quando os autores eles acabam focando num núcleo bem específico, a narrativa acaba fluindo, né? E acaba sendo interessante. Termina, né? Termina com um momento interessante, assim, né? Que me desperta, né? A curiosidade para ler o próximo número. Ok, né? Enquanto narrativa, porque o livro ele é dividido em 3 tomos, né, Tiago? Tomo 1, tomo 2, tomo 3. A gente tem aqui nessa adaptação só o tomo 1. O meu medo é que a Intrínseca ela demore muito para lançar esse outro, porque aí vai cair no esquecimento, né? Esse tipo de graphic novel, que acaba sendo em partes, ela tem a necessidade de ser publicada meio que em seguida uma da outra, porque senão a galera perde o interesse, né? Exato. Eu vou te dizer que, deixa eu só fazer esse parênteses, ainda mais porque eles colocam uma prerrogativa, os autores colocam uma prerrogativa para eles mesmos de fazer uma adaptação, exatamente uma quadrinização do livro. Ali a gente debateu a questão da adaptação em outro momento, eles dizem, não, nós queremos basicamente é o livro ilustrado, eles comentam isso no prefácio, tanto é que uma parte da graphic novel vem da tradução do livro original, que aqui no Brasil saiu pela Aleph. Aqui na página inicial eles colocam aqui várias... não estou achando... Aqui, ó. Diversos termos dessa obra, baseados na edição Duna, publicada pela editora Aleph, e a tradutora, e eu vou te dizer que não só termos, às vezes algumas frases, né? Algumas frases são muito parecidas. Uma hora, quando eu terminei, eu peguei o livro, peguei Duna, a graphic novel, fui comparando. Cara, o final, por exemplo, é exatamente como termina o tomo 1 do livro, assim. É exatamente, né? Então, a graphic novel tentou seguir isso, uma ilustração do livro. Cara, isso causa um problema no meu ver, porque Duna é um livro cheio de referências, de mitologias, de histórias, de grupos ali, né? É muita coisa. E aí, nesse ponto, eu acho que a graphic novel não consegue dar conta, e é um problema de escolha dos autores, porque eles decidiram fazer eles poderiam ter adaptado, eles poderiam talvez ter pulado algumas partes, né? Ter evitado algumas cenas. Só para ter uma ideia, eu peguei uma partezinha aqui. Cada capítulo do livro começa com um trechinho, uma citação do que seria um livro, alguma obra lá de Duna, né? De uma princesa, de alguém. Então é a construção de toda uma mitologia. O glossário, no fim do livro, é bastante grande, tem muitas páginas de referências e tal. Então, nessa ideia de adaptar assim, tal e qual, eu acho que ficou um vazio. Acho que ficou um vazio de muitas coisas. Muitas coisas. Me soou bastante pretensiosa a adaptação, vamos chamar de adaptação, né, Thiago? Quando os autores ali na apresentação da graphic novel aqui dizem que eles querem trazer todo o visual de Duna para a edição, né? E aí eu fiquei muito confuso, querido, porque para mim, assim, o ponto mais fraco disso aqui, né, é justamente a questão das ilustrações. Eu acho que elas estão muito aquém daquilo que Duna permite. Eu achei que os dois desenhistas, eles não conseguem construir grandes paisagens, eles primam por quadros, em sua maioria, sem um fundo, né? A gente vê assim uma economia muito grande de cenários, né? Às vezes tu tem páginas e mais páginas de diálogos que não apresentam cenários, que apresentam só um fundo, assim, né? Um fundo bem preguiçoso.
e a gente não tem aquela coisa sensacional que é o visual que Duna permite tu imaginar, né? O que é aquele mundo, assim. Eu até estava brincando contigo ali antes da gravação, que o ponto alto a gente vai ter quando aparece o... Isso aqui não é spoiler, tá, galera? Se vocês vão ver muito desse bicho aqui, ó. Mas, assim, esse aqui é o ponto alto do quadrinho. E vamos combinar que é pouco, né? É pouco para a gente, quando está falando de uma história poderosa como é Duna, né? E são, queridos, assim, ó, são desenhistas conhecidos. Gente que desenhou para Marvel, para DC, para Valiant, e que aqui não conseguiu chegar naquilo que ele se propõe inicialmente, né? Que é fazer um visual arrojado para Duna, que pudesse transmitir, através de imagens, aqueles cenários, aquelas ações que estão presentes no livro. Então, eu achei que deixou a desejar. Cara, eu achei também. Eu acho que o roteiro complica a vida dos desenhistas também, por esse excesso de falas, de texto, de trazer muitos elementos. Eu fico pensando assim numa adaptação, eventualmente tem momentos que tu pode tirar algumas falas, né, e fazer a ação, e fazer quadros maiores. São poucas páginas mesmo que a gente tem quadros maiores, né, como tu citaste, aquela onde aparece ali o verme, ou outras. Em geral, nós temos uma adaptação com muitas coisas, né, em cada página. Então, eu acho que é um complemento aí, Gilberto. Eu concordo com o que tu fala da arte, mas, de forma geral, eu acho que o roteiro também prejudica um pouco isso, porque os artistas têm que dar conta de muita informação na sua obra, né? Eu percebi assim também, Thiago, que o roteiro, aí eu não sei, tá? Pode ser uma inexperiência dos dois roteiristas aqui na questão da linguagem dos quadrinhos, que cometem aquele mesmo erro que eu já tinha assinalado lá quando a gente foi falar da mansão dos sussurros, Casa dos Sussurros? Isso, a Casa dos Sussurros. Quando a gente falou da Casa dos Sussurros, né, que é o roteiro descritivo, ou seja, tu tá descrevendo uma ação que a imagem já tá ali te mostrando, né, não precisa daquilo. Eles tentaram pegar o livro e tal e qual e jogar aqui, e nessa pegada de não perder informações do livro, tá? Eles colocaram esse excesso de descrições em alguns momentos. Eu acho que esse meio caminho entre pegar o livro e transformar numa quadrinização total teve alguns percalços. A gente vai torcer, né? A gente vai torcer, né, Tiago, para que os próximos números aí eles consigam se achar, né? Porque às vezes o pessoal começa mal, mas depois consegue, né? Eu acho que a própria opção de fazer só um dos tomos do livro, como tu disseste, colabora com esse sentimento. Porque na prática, o final desse primeiro tomo, cara, é quando a ação, o desenvolvimento do Paul aí como esse personagem que ele vai se transformar, começa. Então, se a gente parar para pensar que nós temos 170 páginas, que é um terço do livro, do primeiro livro, que introduz basicamente a grande saga que virá ali para frente, né? Então, e como é uma edição grande dos quadrinhos, são 170 páginas, eu vim ver aqui o livro, a primeira parte do livro são 205 páginas. Então, tu vê, é muito próximo o tamanho deles. E aí apareceram esses desafios. A edição, tu gostou, Gilberto? Eu vejo alguns problemas, tá, Thiago? Eu vejo assim, ó, que dois balões ali apresentaram problemas, que é um espaçamento entre letras de uma mesma palavra, né? Percebi isso 2 vezes. E a minha maior queixa é que isso aqui, querido, olha, esses quadros verdes escuros, assim, né? Pra gente que usa óculos e que já passou dos 18 anos, Thiago. Tem um pior ainda que esse verde, que é aqui, ó, num amarelo meio mel aqui, assim. Isso, cara, é verdade. Para ler esses quadrinhos aqui, Gilberto, coragem, meu cara. Haja óculos. Pois é, cara. Assim, ó, e eu também achei a fonte esquisita pra caramba, tá? Que os caras escolheram ali para representar as palavras. Não é aquela fonte que a gente está acostumado a ver, tá? Nos quadrinhos, assim, sei lá, né? Esquisito. Então, e achei algumas cores. Eu não sei se é da minha edição, né? Eu achei algumas cores meio borradas, assim, algumas, acho que é da impressão aí, Thiago, que parece que assim que algumas páginas tá muito estranho, sabe? A colorização, assim, parece que ela vaza para fora do desenho. Eu achei esquisito, tá?
Então, eu espero também que a Intrínseca, nas edições futuras, ela capriche um pouquinho, porque se vai sair só os 3, eu sei que nos Estados Unidos já está sendo publicado o 4º, né? Já está entrando no 2º livro. Então, pelo menos a gente tem os 3 primeiros aqui, que ela dê segmento para a gente ler, e vamos torcer para que eles se achem, né? Tanto os roteiristas quanto os desenhistas, inclusive a própria editora brasileira aqui se ache, porque eu gostaria de ler, cara. Eu fui com muita vontade para ler isso aqui, muito a fim de gostar. Não foi uma decepção assim total, de meu Deus do céu, não. Do meio para o final a coisa realmente fluiu, a leitura foi deliciosa, assim, eu gostei, eu me senti instigado para continuar lendo, mas, né? Eu acho que como adaptação tem seus percalços aí que a gente apontou, espero que na conclusão do primeiro livro, então a gente consiga ter essa visão geral. Vem muita coisa boa, sabe, gente? Duna é um livraço, assim. Eu queria ter relido toda essa primeira parte pro vídeo. Não deu tempo aí nas nossas correrias de vida. Mas, enfim, é um livraço, gente. É um livraço que merece também ser lido. Eu acho que é válido para os fãs de Duna. Eu acho que é válido, né, Gilberto? Acho que vale a leitura. Talvez para o leitor novo, que ainda não está familiarizado com toda essa saga, talvez fique um sentimento de meio de perdido, porque desse volume para o próximo é que começa toda a saga assim, principal desse personagem, lá no meio dos Fremen, né, que ele vai conviver a partir do 2º volume e tal. Enfim, mas acho que tá valendo, né, Gilberto? Para quem quiser. Não, vale sim, até porque agora, nesse momento, é possível comprar em promoção, né? É um livro que está custando R$ 49,90, né, no site da Intrínseca, é o preço dele, mas é possível comprar agora por 33 por 20 lá na Amazon. Então, né, já dá, assim, é o preço de um mangá, né? É o preço de um mangá. Claro, é o preço de uma... Eu acho que pela edição, formato americano, todas as cores, é um preço justo, né? É um preço bem justo para essa edição. A gente fica falando do preço ao caro dos quadrinhos, eu acho que essa edição está num preço justo. E da minha parte, fica a nossa torcida agora para que chegue o número 2 em breve, né? Que o pessoal não deixe passar muito isso aí, que a gente possa ler e possa trazer aí um olhar mais otimista, né? Para essa série aí que a gente admira, né? E que torce para que possa ser publicada aí a adaptação na sua íntegra e que seja legal. Valeu, gente. Valeu, Gilberto. Um grande abraço. Valeu! Boas leituras aí e até a próxima.